Bom dia a todas, bom dia a todos. Essa é a beleza. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Essa é a beleza dessa entrevista gravada, porque nunca se sabe o horário que vocês vão estar assistindo. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Ricardo Garcia, o CEO da Belgo Beccart Arames, que é uma parceria que nasceu estratégica entre a ArcelorMittal, maior produtora de aço do mundo, e a Beccart, maior fabricante mundial de arames. Ricardo, obrigado pela presença, obrigado por essa entrevista. Uma breve apresentação de você aí. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Como você disse aí, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que o pessoal estiver nos assistindo. Bom, como você disse, eu sou o CEO da Belgo Beccart, né? Que é uma parceria da ArcelorMittal e o Grupo Beca. Nós somos os líderes em produção de arames no Brasil para as mais diversas aplicações que vocês imaginarem. Eu trabalho no grupo há 33 anos, né? Entrei como estagiário na antiga Belgo Mineira. E aí a Belgo depois passou por uma série de aquisições, depois foi alvo de fusões do grupo Arcelor, depois veio a fusão com a Mittal e virou ArcelorMittal. Passei por diversas áreas no grupo, desde suprimentos, recursos humanos, vendas, até hoje estar aqui nessa cadeira de CEO da Belgo Beccart. Bela trajetória, hein? É, é, Deixa eu começar falando sobre organização e cultura, né? Eu vi que Uhum, vocês são uma das 30 melhores empresas para trabalhar no Brasil, né? uhum, Destaque aí da UOL, um dos uhum. mais altos níveis de satisfação dos empregados. E aí a minha pergunta vai, como manter os funcionários, né, motivados, né, e promover uma cultura, principalmente nessa história de trabalho remoto, né? Veio a pandemia, as pessoas foram para casa, aí elas voltaram, as empresas, algumas querem que elas voltem full time, outras não querem, e aí as pessoas querem um trabalho híbrido, querem trabalhar com mais propósito, estão pedindo demissão, nós estamos vendo aí um movimento ao contrário. Como é que você vê e como é que você desenvolve essa cultura, essa motivação para os funcionários? Ricardo, a gente vem passando por uma transformação cultural muito forte desde 2019. E acho que a primeira coisa, você falou uma palavra aí que para mim é a chave, que é propósito, né? Você conectar as pessoas com o seu propósito. Então, essa transformação nossa começou com a gente rediscutindo qual é o nosso propósito. E a gente chegou num propósito que a gente está aqui porque a gente é gente criando uma vida melhor, né? Com todos os produtos e soluções que a gente entrega para o mercado, para os clientes, a gente está criando uma vida melhor para a sociedade, para os empregados, para os acionistas, para a comunidade, enfim, para os governos. Então, o que a gente está fazendo aqui, tudo está conectado com esse propósito que a gente elencou. E a gente definiu também algumas prioridades estratégicas muito claras e que são muito bem comunicadas para as pessoas, né? A gente elencou 4 pilares, que é a gente, que é a inovação, que é clientes e a sustentabilidade. Então, dentro de tudo isso, a gente foi elencando comportamentos, objetivos, planos estratégicos, enfim, e um processo de comunicação muito claro e transparente. A pandemia, é lógico que ela trouxe uma série de problemas para a gente, né, de desafios, de ameaças, mas trouxe para a gente muitas oportunidades também, né? A gente acabou percebendo que, apesar de estar longe, a gente podia ficar perto, né? E foi a tecnologia que nos permitiu fazer isso, né? Então, eu, por exemplo, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, que era, por exemplo, faço até hoje, me reúno a cada semana com um grupo de 12 a 15 funcionários de todas as nossas unidades, de todos os níveis, para conversar sobre o mercado, sobre o momento, sobre a empresa, sobre a cultura, enfim. Então, essa proximidade, essa comunicação direta, essa transparência na fala, eu acho que isso tudo vai gerando credibilidade e o engajamento vem como uma consequência. É óbvio que a gente mudou as formas de trabalho, né? Trouxemos o trabalho híbrido, a jornada de trabalho flexível, aí trouxemos o Short Friday, enfim, a gente veio se adaptando a esse novo formato e a gente acredita que isso veio para ficar, né? Eu acho que a tecnologia nos permitiu e nos permitirá continuar trabalhando nisso, mas é importante o modelo híbrido, né? É difícil você falar, não, totalmente remoto. Isso eu acho que é complicado, porque
de certa forma, perde um vínculo, perde uma conexão emocional da empresa e o empregado. Mas eu acho que o modelo híbrido bem trabalhado, ele funciona. Eu não tenho dúvida, e eu acho que você não perde a cultura e, ao mesmo tempo, você deixa os funcionários, né, os colaboradores, de uma certa forma, essa liberdade para poder também ter a família próxima e fazer coisas do dia a dia, estando em casa, próximo da família. Assim, eu acho que a gente tem que ter muita disciplina, né, Ricardo, nesse negócio, porque quando a gente estabeleceu a jornada flexível, nós colocamos uma janela de 10 da manhã às 4 da tarde, que a gente quer todo mundo ligado trabalhando nesse horário. Então, é um horário que a gente prioriza reuniões, prioriza encontros em que a gente precisa de todo mundo. E aí, assim, para marcar qualquer compromisso fora dessa janela, tem que ter uma concordância de todo mundo envolvido, tá certo? Então, é um respeito nosso também a uma agenda que a pessoa estabeleceu para ela mesma, no seu formato, né? Essa história do urgente, né, de você mandar e-mail no sábado, domingo e para o funcionário, É, às vezes você pode pensar melhor e falar, será que isso é tão urgente que não pode esperar segunda-feira e naquele horário é. programado? Se você pergunta, se você chegar no terceiro porquê e ainda achar que é urgente, beleza, mas normalmente você não passa do terceiro, né? Esse é os five whys Essa das é a mudanças. básica, né? Exatamente. Mas uma coisa importante que eu gosto de saber, né, da sua opinião, por exemplo, é em relação aos líderes, né, e saber se eles estão envolvidos e comprometidos. Que mecanismo ouvi que você está mais próximo dos funcionários, tem feito reuniões aí com eles, e isso é muito bom, né? A comunicação, eu gosto muito desse approach, né, de você comunicar, estar próximo. Como é que você identifica se os líderes estão comprometidos? Porque às vezes, nesses momentos de transformação e de muitas mudanças, né, e principalmente não só tecnológico, mas a própria pandemia, os líderes, alguns compram o ponto, outros estão um pouco preocupados. E como é que você identifica esse compromisso da liderança? O processo de mudança tem sempre aquela curva, né? Que tem, sei lá, 5, 10% que já vão direto, estão afim da mudança, tem lá uns 80% que vão ficar esperando um pouquinho para ver para que lado vai a banda, e tem lá uns 10, 15% que vão ser contra de qualquer jeito, né? Um processo de mudança é sempre assim. Mas eu acho que a liderança é importante, você também está muito próximo, e envolvê-los na construção dessa mudança, envolvê-los na construção dessa nova transformação. Então, a gente envolveu, quando a gente elencou, por exemplo, esses 4 pilares estratégicos, todo mundo, a liderança participou, discutiu, debateu, sugeriu, o propósito foi criado com a participação deles. E, obviamente, quando você faz essa co-construção, os caras se apoderam daquilo, né? E, Uhum. obviamente, também, quando a gente está o tempo todo dentro da empresa, a gente está conversando direto com as pessoas, a gente sente que, eventualmente, tem um problema aqui ou acolá, né? E aí a gente também tem que dar apoio, né? Essa pandemia está trazendo à tona aí questões de saúde mental, por exemplo, de burnout, etc., muito à tona, né? Então, o que a gente tem falado também é que sobre a vulnerabilidade, né? As pessoas hoje, elas podem se mostrar vulneráveis, né? Não é pecado, porque a gente está sendo tão massacrado que não é problema você dizer que você está passando por um momento ruim, que você está num momento difícil, enfim, e buscar ajuda, né? Então, a É. gente está trazendo ajuda, a gente está fazendo mentorias, enfim. Eu acho que tem todo um suporte atrelado a isso também, para quando a coisa eventualmente está saindo, o feedback é super importante. Quando a coisa não está indo de acordo, a gente chamar e tentar corrigir a rota. É, isso que você falou é muito importante. Eu li um livro muito interessante, fala sobre a coragem de ser imperfeito, né? É, De você expor suas vulnerabilidades e saber que o líder e eles também têm fraquezas e são humanos, né? E quando você exato. traz essa humanização, né, próximo dos colaboradores, parece que cria uma força de time, né? E isso é muito importante. É verdade. Como é que você se mantém, falando um pouco de clientes, né, essa liderança, né, do mercado que você mencionou no início,
a jornada do cliente, como é que você traz inovação para que manter competitivo e junto aos concorrentes? Como é que você analisa a concorrência para que essa disrupção não acabe com o seu mercado, né? Você não perca market share aí. Eu acho que a gente tem que estar sempre muito próximo do cliente, muito próximo do mercado, né? A gente tem aí a nossa área comercial o tempo todo em contato com os clientes, discutindo questões das mais diversas possíveis, envolvendo todas as áreas da empresa, né? Então, a gente tem aí, desde 2017, 2018, um programa que a gente chama de Mais Valor, é uma forma de como é que a gente pode trazer mais valor para o cliente. Então, a gente segmentou clientes, né? E cada segmento desse tem um nível de aproximação, tem um nível de serviço, e a gente tem uma curva de valor de todos os clientes. O que é valor para o cliente? Porque muitas vezes, para um cliente determinado, o que importa é uma entrega 100%, porque ele trabalha com nível mínimo de estoque. Para o outro, ele gosta de ter estoque, mas o que importa para ele é uma qualidade impecável. O outro, que passa aqui por alguma situação financeira, o que importa para ele é crédito. Então, assim, a gente tem que entender muito claro o que é valor para cada cliente e entregar esse valor para o cliente. E nessa hora não é um assunto só do comercial, é um assunto da empresa toda, né? E é óbvio que quando você está em contato muito próximo, você traz inputs, né? E a gente também tem que tentar se antecipar, né, Ricardo? Porque o futuro não necessariamente no nosso business vai ser feito de soluções e produtos de arame, né? Pode ser que a gente vai ter que ter soluções conjugadas, né? Que a gente vai ter que ter, sim, soluções com arame conjugadas com outras, né? No agronegócio, a gente é muito forte no agronegócio, a gente tem arames para cerca, acessórios para cercamento, enfim. A gente já está aí discutindo soluções para conjugar de coisas digitais com a solução da cerca física, entendeu? Porque é muito melhor eu ter esse controle na minha mão do que alguém fazer e acabar com o meu mercado, né? Então eu tenho que estar antenado em soluções que não são tão óbvias só usando os meus produtos. Sem dúvida. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Quando você busca esses inputs, você precisa de dados, né? Dados e É, tecnologia, né? é, E aí, como é que esses dados, né, primeiro, estão integrados, né, nas áreas e como é que eles geram insights? E essa é uma pergunta que eu gosto muito, né, de fazer para os CEOs sobre a história do Go Digital e do Be Digital, né? Então, as empresas que querem aí se transformar, quais são os KPIs que elas usam para ser Go Digital, transformar a automatização dentro internamente, e também o Bidigital, que é o conceito de você ir para o mercado, como é que você traz soluções, basicamente alinhado com o que você falou, da jornada do cliente, entender o que é valor. E você só começa a entender o que é valor quando você tem dados e inputs para conseguir gerar insights para as áreas de negócio. Queria que você contasse um pouco a jornada aí do Bidigital e Go Digital da Belgo. eu acho que em toda essa transformação, obviamente, a transformação digital ela tem que vir junto, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado também, né, para não achar que isso é porque é moda, ou porque é legal, ou porque é moderno, né? Não, isso tem que gerar valor, né? Você sabe muito bem que essas tecnologias não costumam ser muito baratas, né? Tem um investimento muito forte em você se transformar numa empresa digital. Então, você tem que ter muita parcimônia no uso dos recursos, porque eles também são finitos, né? Então, a gente é muito descentralizado, a gente trabalha em 50 segmentos de negócio diferentes, né? Então, o que está acontecendo no agronegócio é completamente do que está acontecendo no setor de energia, que é totalmente diferente do que está acontecendo no automotivo, e que tem Uhum. demandas diferentes, né? Então, a gente tem uma gestão muito descentralizada por segmentos de negócio, e o desafio da gente hoje é integrar essa base de informação que a gente coleta, né, para a gente ter efetivamente informações que são revertidas em decisões de negócio, né? Eu acho que isso, olhando do ponto de vista de mercado. Do ponto de vista fabril, também assim, o investimento que a gente faz no digital, ele tem que ter como alvo melhoria da produtividade, melhoria do custo, uma experiência melhor para o cliente, enfim.
uma entrega melhor, um produto melhor, enfim, tudo isso tem que estar ligado com algum objetivo estratégico. Então, Uhum. acho que esse é o desafio nosso, é identificar realmente aquelas iniciativas e aqueles investimentos que efetivamente vão gerar valor e que vão trazer um processo decisório melhor fundamentado em dados, né? Eu acho que você ter um monte de dado, um monte de informação, não significa nada. Isso tem que estar a favor de um processo decisório melhor fundamentado, né? Exatamente. É, eu estava lendo um pouco sobre a Belga, né, e diz assim que vocês vivem a inovação na prática, né? Porque e uma das frases que eu li no site garante evolução constante e alta qualidade dos nossos produtos. Como é que é manter essa máquina de inovação a todo instante na Belgo, né? Porque vocês atuam em diversos segmentos, né? Daqui a pouco a gente fala dos segmentos, Uhum. e até entender como é que você faz com que essa máquina de inovação em tantos segmentos seja constante e a gente consiga aí trazer se manter inovador. Eu acho que isso, de novo, começa na transformação cultural, né, em que a gente tem que contextualizar para as pessoas que inovação hoje tem a ver com a sustentabilidade do negócio, né? Uma empresa que não tiver inovação na veia é uma empresa que tende a morrer. E a gente tem aí diversos casos de marcas muito fortes, né, e que morreram, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. Aí não vou citar, mas todo mundo sabe, as grandes, aí, o que aconteceu com elas, né? Então, isso tem que estar dentro do DNA da empresa, ligado num quê de sustentabilidade do negócio. E aí você tem que envolver todo mundo, né? Você tem que trazer ferramentas é, que possa dar, por exemplo, a gente trouxe o AEVO, né? Quando a gente implantou o AEVO e abriu isso na empresa, a gente, em um mês, apareceram, acho que 980 ideias inovadoras. E aí, assim, Bom, inovação, a gente fala muito também, não tem inovação grande ou pequena, né? Qualquer inovação ela é bem-vinda. E é óbvio que isso tem um processo de amadurecimento, né? Nós temos hoje na empresa, criamos o ano passado, esse ano, né, uma fábrica de novos negócios, que é verdadeiramente um venture building dentro da empresa, em que a gente está identificando aí já alguns negócios que a gente vinha testando, transformando isso em um modelo de negócio, uma solução para o cliente, que eventualmente pode daqui a pouco até ser um spin-off da empresa. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma parte muito grande de cercamentos, né? A uhum. gente faz cercamentos de arenas, cercamento de metrô, enfim, cercamento para qualquer utilidade que você quiser, a gente faz. Então, quando surgiu a NR12 mais forte na questão de proteção de equipamentos, né, a gente é uma empresa industrial, a gente ficou pensando, puxa, a gente tem aqui cercamentos, por que não pensar em trazer uma solução de cercamentos para as indústrias plug and play, né? Que eu vou lá com o pessoal técnico, faço um diagnóstico na tua indústria, levo para você um projeto com os nossos cercamentos e faço a proteção de toda a tua indústria sem que você tenha menor trabalho. Eu chego lá, instalo e vou embora e você está com toda a tua indústria protegida de acordo com a NR12. Testamos isso dentro de casa, achamos a solução ótima e hoje a gente já está indo para o mercado com muito boa aceitação. Então, isso virou um negócio, né? Uma outra que a gente também está agora, a gente vende, falei do agronegócio, tem arame liso, arame farpado, acessório, então a gente está acostumado a vender rolo de arame. Aí a gente fica pensando, mas por que a gente não pode vender uma cerca pronta, né? Então a gente desenvolveu máquina, acessórios, então a gente está no modelo agora de, em vez de vender rolo de arame, eu vou te vender quilômetro de cerca instalada, né? Também é um negócio, está virando um negócio. Então, esse potencial que a gente tem dentro de casa de criar negócio e que vai reverter numa melhor solução para o cliente, essa cerca pronta, a produtividade da cerca é absurdamente maior do que ter uma equipe lá do fazendeiro instalando cerca, passando fio, colando acessório. Então é um negócio que é bom para todo mundo. Não tenha dúvida. E vocês, é aquela história da experimentação, né? De você ter É.
experimentar, né, e passar tempo, obviamente, na gestão do negócio e uma parte experimentando, né, testando. Vocês usam inovação aberta com startups, ideias? Sim, sim, a gente ainda é, eu diria, em pequena escala, né? Nós mesmos já estamos fazendo alguns investimentos aí em startups que têm a ver com o nosso negócio, né? Uhum. No setor agro, principalmente, é o que a gente começou. Mas a conexão com startup, eu não tenho dúvida que ela é fundamental, né? Porque a gente fala do ecossistema, né? É uma palavra meio batida, mas enfim, se você não está se relacionando com esse ecossistema, a velocidade que você poderia ter, você não vai ter. Porque tem muita gente aí fora com muita ideia boa, com muita solução legal e que pode abreviar o teu processo de inovação. Então, esse processo colaborativo com startups, com as universidades, com centros de pesquisa. Ontem mesmo eu estava lá na Bahia, em Salvador, no Cimatec, que é o centro da Federação das Indústrias da Bahia. E eu não conhecia, eu fiquei impressionado, sabe, o nível e a qualidade dos profissionais, do trabalho que eles estão fazendo lá dentro, e que pouca gente conhece. Então, quando você está conectado com esse ecossistema todo, você acaba ganhando muito em velocidade e na qualidade das suas soluções. E não tenho dúvida, eu tenho contato com startups e tenho entrevistado também empreendedores, né, CEOs de startups, grandes ideias e inovadoras e que se você não usar esse ecossistema, a gente sabe que dentro da empresa, às vezes tem que tomar uma decisão, tem um custo. Então, tem startups que podem encurtar o caminho, como você mencionou, né? E que É, mas alivia, tem que usar. e o desafio nosso, né, o Ricardo, é a gente nos adequar até os próprios processos internos que permitam a gente se relacionar com esse mundo de uma forma diferente do que a gente é hoje, né? Então, pô, você vai analisar um contrato com uma startup, ele vai ser diferente de um contrato de um prestador de serviço industrial, não sei o quê, enfim, é uma outra forma de relacionar, né? Então, a gente também tem que nos adaptar aos nossos processos para a gente poder, eventualmente, continuar na balada de velocidade e de agilidade que esse tipo de relacionamento pressupõe, né? Sem dúvida. Falando aí de inovação, a inovação fala também com tecnologia, né? Então, quando eu falo de transformação digital, eu sempre falo que é estado perpétuo de transição, né? Porque você está sempre analisando as tendências. Dentre as tendências que a gente tem ouvido, né, o metaverso aparece aí como uma tendência que precisa ser analisada, testada. Tem alguma iniciativa que vocês estão usando o metaverso já em curso? Não, ainda não. Ainda não, a gente está ainda no estudo disso, né? A gente vê que tem muitas possibilidades, né? Que tem muita coisa que pode ser feita, mas nesse momento ainda não temos nada na prática funcionando no metaverso. Mas claramente isso vai vir. Não tenho dúvida, né? Eu acho que, eu penso, né, que é a hora de testar, de experimentar, ver se funciona e olhando, obviamente, como você tem enfatizado nessa conversa, né, que é focar no cliente, que é valor para o cliente, né? Porque senão Exatamente. você fala, vou entrar no metaverso por entrar e aí qual é a estratégia? É, por entrar, não, né? Só para falar, não, estamos lá, sim. Tem coisas maravilhosas aqui, tá aí. O que isso está revertendo de resultado para o cliente ou para a empresa? Ah, nada. Tá bom, tá legal, mas nada. Ah, então não faz, pô. É isso aí. Deixa eu, vocês atuam em segmentos da automotiva, aplicações especiais, cercamentos, solda, construção civil, mineração, petróleo, todos esses segmentos. Como é que é analisar a concorrência e se manter aí à frente para não para evitar disrupção, né? Porque às vezes tantos segmentos, como é que eu consigo me manter na liderança? Não é fácil, né, cara? É complexo porque, assim, em uma boa parte desses segmentos a gente está se batendo com players globais, né? Não são players, nem players que estão aqui no mercado brasileiro, são Uhum. players globais.
Você pega aí um mercado que a gente é muito forte, que é as cordoalhas de aço para pneu, né? A gente é o único fabricante desse produto na América Latina e a gente está se batendo com produtores coreanos e chineses. É muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? É muito investimento em análise de tendências. E nessa hora a gente tem que estar muito próximo do cliente, né? Então, esses fabricantes globais de pneus todos são nossos clientes, então a gente tem que estar muito próximo deles, olhando para onde vai o mercado, quais são as tendências de futuro. E isso liga muito, tem hora, com as questões, por exemplo, de ESG, né? Uhum. Então, hoje, na indústria automotiva, existe uma pressão muito grande por ter veículos mais leves, para emissão menor de CO2, enfim. E, obviamente, uma indústria como essa de pneu está na mesma questão, né? Então, a gente está desenvolvendo, por exemplo, cordoalhas mais leves, que são cordoalhas mais finas, mas que tem que ter uma alta resistência à tração, né? Então, não é fácil, porque você sai, te dar um exemplo, essas cordoalhas, elas são feitas com fios que às vezes são 0,30 milímetros, que é a espessura do fio do seu cabelo, só para você ter uma ideia. Então, você sai de uma matéria-prima que tem 4,75 centímetros para 0,30 milímetros. Então, é um processo absurdo de trefilação e isso tem que ter resistência, né? Porque é um componente de segurança do veículo. Então, essa é uma tendência que a gente já identificou lá atrás, que ela vinha a acontecer. Então, a gente tem que estar junto com o fornecedor de aço, que é a ArcelorMittal, né, que é uma das acionistas, para desenvolver o aço com as ligas, com as resistências, etc., e a gente investir no nosso processo também para garantir isso. Então, a gente tem que estar o tempo todo antenado em tudo que está acontecendo no mundo, né? Não é só no Brasil, porque os clientes são globais, os players são globais. Então, essa questão a gente tem que estar visualizando sempre muito à frente e fazer isso junto com o cliente, porque senão a gente perde a referência. Inclusive, os clientes estão deixando de comprar empresas, né, ou boicotar empresas que não trazem produtos ligados à métrica ESG, né? Sem dúvida. Antigamente não se falava tanto, mas hoje é uma métrica super É, importante. e o próprio desenvolvimento de produto nosso também tem esse viés, né? Então, por exemplo, geração de energia limpa hoje é uma super demanda mundial, né? Então, nós temos produto desenvolvido para torre eólica, por exemplo, que é um aço para concreto protendido, que te permite fazer uma torre muito mais alta, que vai pegar mais vento lá na altitude que ela está e vai gerar mais energia, né? A gente também acabou de colocar no mercado uma cordoalha que faz estaiamento dessas torres de distribuição, né, de energia, e ela é ultra resistente também. Então, com isso, permite a ter torres também mais altas, mais espaçadas, né, ao longo do território, e isso tem menos impacto ambiental. Então, eu não tenho dúvida que essas coisas todas hoje têm que estar integradas nas soluções, nos produtos que a gente está entregando. Não, e cada vez mais, né? Então, eu tenho uma pesquisa do Gartner que fala que ESG vai ser uma preocupação dos CFOs, né? E uma preocupação não tão alta, mas eu acho que cada vez mais essa preocupação vai ser dos CEOs, dos Eu acho que CFOs, da eu acho que o empresa toda. CEO, eu acho que o CEO e o chairman da empresa que não tiverem ligados nisso, eles estão muito atrasados já, porque isso é uma questão já do dia, da ordem do dia, e a gente tem que estar dentro dela, né? E todas as questões, não é só de meio ambiente, sabe, Ricardo? A gente já tem clientes aí globais nos auditando sobre questões de diversidade e inclusão, por exemplo, sabe? Não ainda como um pré-requisito, mas para ver para onde a gente vai com esse assunto, que é a nossa estratégia, o que a gente está fazendo, né? Então, as questões sociais são importantes, as questões de governança, então, nem se fale, né? Isso é pré-requisito básico. Então, eu não tenho dúvida que o CEO da empresa tem que estar muito ligado nisso e dando um patrocínio forte para a empresa evoluir nessas questões.
E não é simplesmente dizer, estou fazendo, né? Mas walk the talk, né? Que ações Exatamente, realmente eu estou fazendo para que eu me torne uma empresa focada na diversidade, seja inclusiva, né? Você quer exatamente. comentar alguma estratégia que vocês estão fazendo nessa área que é importante sobre... Isso também, Ricardo, dentro dessa transformação cultural, a gente entrou muito forte nesse assunto. É um assunto muito delicado, né? E é um assunto que exige muito estudo, e a gente chama de letramento interno, né? Porque é Uhum. muito sensível. Então, a gente estudou muito esse assunto, vem estudando, e é um aprendizado diário. Mas, enfim, a gente criou uma governança, a gente colocou uma gerência específica dedicada a esse assunto, que também é importante. Escolhemos algumas áreas de prioridade para trabalhar, então a gente escolheu, no primeiro ano, trabalhar com pessoas com deficiência, a questão da equidade de gênero e raça, e agora trouxemos também migrantes em situações de refúgio, né, refugiados, o LGBTQI+, e o geracional. Então, a gente tem um plano muito claro, já temos metas, queremos até 2030 ter 30% da nossa população feita por mulheres, queremos ter 30% da liderança com mulheres, pessoas com deficiência. Eu acho que nós somos uma das poucas empresas hoje que cumpre a meta legal, né, que não é fácil. E não é só ter também o pessoal, é tê-los incluídos no processo, né, participantes trabalhando, produzindo. Pessoas de refúgio, não sei se você sabe, mas o Brasil tem milhares e milhares de pessoas aí migraram da Venezuela, do Haiti, da Síria, da Colômbia, em situações assim de miséria absoluta. E quando você dá um emprego para essa pessoa, uma oportunidade de trabalho para eles, é incrível a transformação de vida, sabe? De uma pessoa que vem de um país que está morando aí debaixo da ponte ou na rua, e você dá condição digna de trabalho. Então, essa é uma experiência, por exemplo, que eu estou achando incrível, porque a disposição desse pessoal de dar o extra, né, é diferente, e o valor que eles dão ao trabalho é diferente. E você permitir as pessoas ser quem elas são, né? Então, a gente falou muito aqui de inovação, por exemplo. Eu acho que um componente fundamental de uma empresa ser inovadora é ter diversidade. E não é só essa diversidade de gênero, raça, sexo, enfim, não. É diversidade de ideias, de pensamentos, de pontos de vista. Então, um dos comportamentos que a gente está estimulando muito aqui dentro nos últimos anos é confrontação construtiva. A confrontação construtiva é que gera melhoria, é que gera inovação. Porque se tiver todo mundo igual, pensando igual dentro de uma empresa, a gente não vai ter saltos, a gente não vai inovar. Né? Então, acho que essa diversidade ela é fundamentalmente uma grande alavanca para a inovação também. Olha que aula de diversidade e inovação aqui que a gente teve agora, né? Essa conversa com você. Vou contar sobre as parcerias, né? Em 1975 foi a primeira parceria, depois em 97, né? Entre a Belgo e a Arcelor, né? E aí que surgiu a Belgo Becart Arames, né? Uhum. Conta um pouquinho dessa história dessas duas parcerias e por que que elas ocorreram para a gente entender a história. Tá? Essa primeira, em 75, aconteceu no negócio que eu te falei, que a gente chama de steel cord, né? Que são essas cordoalhas de aço para pneu. Então, foi lá em 75 que a Belga e a Becar fizeram essa parceria aqui na América Latina, e depois, em 97, construíram essa parceria para os outros negócios. Acho que a grande beleza dessa parceria é que você junta a competência do produtor de aço com a competência do produtor de arame, né? Que são os dois melhores mundos, né? Você tem o aço da melhor qualidade com alguém que detém uma tecnologia melhor do mundo na produção de arames. Então, acho que é uma parceria que deu muito certo, porque, fora a competência de produto em si, são duas empresas que trazem um aporte muito grande de conhecimento, de gestão, de conhecimento de approach com o mercado, de metodologias, enfim. E o que a gente fala, né, dentro da Belgobecar é assim, não importa de onde vem a ideia, se é da Arcelor ou se é da Beca, se a ideia é boa, vamos usar. Né? Então, a gente também tem essa maturidade de trazer o melhor dos dois mundos e usar isso aqui dentro. Então, eu acho que é uma parceria que dá muito certo,
não só por essas duas questões do conhecimento do aço e na trefilação de arames, mas porque são duas grandes empresas que aportam muito conhecimento para a gente também. Muito legal. Ricardo, para terminar, eu queria fazer uma pergunta, né? Os próximos 5 anos, né? Como é se manter relevante? O que que você pensa, nos próximos... Hoje, 5 anos é um horizonte muito longo, né? Mas aí nos próximos anos, como é se manter relevante? Quais são os planos? Essa questão de ser relevante, a gente tem discutido também muitas questões de legado, né? Assim, que legado a gente quer deixar, não só dentro da empresa, mas para a sociedade também. Então, o planejamento estratégico nosso, ele leva em consideração isso, né? Que legado a gente está deixando? Então, a gente está hoje, se olhar daqui a 5 anos, certamente vai ser uma empresa muito diferente daquela que é hoje, porque vai estar mais evoluída em todas essas questões de inovação, que vai estar muito mais evoluída nas questões digital, nas questões de diversidade, inclusão, nas questões todas de ESG. Então, a gente sabe muito bem a direção, o caminho e aonde a gente quer chegar. Então, e se a gente percorrer esse caminho, e a gente tem um histórico de percorrer os caminhos que a gente planeja, a gente vai deixar um legado muito, muito legal para a sociedade, para o acionista, para os clientes, enfim, investir em tudo isso que a gente falou aqui durante esse papo e ter disciplina, né, Ricardo? Não é porque tem uma tempestadezinha aqui ou ali que a gente vai se desviar do caminho. Eu acho que o mote estratégico está muito claro e a gente tem que saber contornar aí e muitas vezes transformar a crise em oportunidade, né? Eu acho que a gente fez muito bem isso na pandemia, saímos muito mais fortes e melhores da pandemia. Então, é, as crises elas devem ser usadas como oportunidade, né? E a gente acho que fez isso muito bem. Sensacional, não tenho dúvida. É aquela história de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu sempre olho a parte cheia, eu sempre acho que tem oportunidades. Na vida, e seja profissional ou pessoal, sempre numa situação tem o lado positivo e o negativo, por pior que seja. E cabe a você, cabe a nós, né, olhar que lado nós queremos olhar. É isso Ricardo, mesmo. né, não, eu concordo 100%. Cara, foi super legal, muito obrigado aí do papo. Eu acho que foi uma aula, a gente passou por tecnologia, diversidade, inovação, cultura, né, transformação, como chegar, que legado nós queremos deixar. Eu acho que foi sensacional esse papo e te agradeço demais. Tenho certeza que o pessoal que vai assistir vai ter uma aula aí de não só de transformação digital, mas como ser aí uma empresa inovadora, relevante e que legado queremos deixar para a sociedade. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Estamos sempre à disposição. Espero que o pessoal aproveite aí o nosso papo. Um abraço aí a todos e todas. Grande abraço aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para quem estiver assistindo. E Ricardo, mais uma vez, muito obrigado aí.